Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de 4 ideias do desenvolvimento endógeno. A primeira ideia é a construção de redes territoriais informais. Refere-se à existência, no âmbito local, de redes territoriais informais, baseadas nas relações de confiança, cooperação, reciprocidade, flexibilidade e interdependência entre os autores. Então, quando a gente fala de desenvolvimento local, as questões informais ali, as pessoas se conhecendo, são muito importantes, o chamado network, né? Se você pegar uma linguagem aí americanizada, Então, claro, né, dentro de uma rede de empresa você tem relações formais de fornecedores, de grandes compradores, enfim, cadeia produtiva, rede produtivas, mas aqui a gente está falando de questões informais, e isso é importante, tá? Porque leva em conta até a questão da cultura. Tais redes podem ser pessoais, industriais ou empresariais. Apresentar diferentes níveis de hierarquização ou horizontalidade. Então, quando a gente fala de arranjos produtivos locais, existem arranjos que você tem uma grande empresa, em torno dela você tem ali várias empresas menores. A Ford geralmente costumava ser assim. Geralmente as montadoras de carro funcionam assim. Instala uma grande indústria no local e em torno dela você vai crescendo pequenos fornecedores ou revendedores, enfim. Como está aqui, olha, uma grande indústria, está aqui uma pessoa no caso, né? Em torno dela, indústria menores, tá? Pensar como uma pessoa, pode ser uma pessoa influente também. Mas pode ser que a rede seja horizontal, de forma que você não tenha nenhuma grande aqui nesse exemplo aqui, tá? Todo mundo que está aqui nessa área é praticamente do mesmo tamanho. Então pode acontecer isso, e vai depender da ligação que essa rede tem com a questão regional, a questão nacional. Então, o quão importante é essa rede depende também desses fatores externos. Essa questão de sociedade em rede, ela é abordada no livro do Castel, né, Sociedade em Rede, mas tem um livro do Capra que é muito interessante, né, TI em Rede. O mais novo dele é o Conexões Ocultas, tá? O Físio Capra, e ele aborda essa abordagem sistêmica de rede, que é aplicada a todas as ciências, inclusive na administração e no desenvolvimento. E para a gente da área ambiental é importantíssimo, né? Quando você pensa em ecologia, a abordagem sistêmica é essencial. Então, contrariamente à visão neoclássica, que vê os empresários como competidores, que se relacionam através de sinais de mercado, preços, custos, etc., em busca de lucro, o surgimento e o fortalecimento da capacidade empresarial e organizacional em um território podem ser vistos como resultado de um processo conjunto. Então aqui vai uma máxima, né? O que é que vocês acham que predomina no mundo? A competição ou a cooperação? Eu sei que as duas coisas são importantes, mas se fosse perguntar o que predomina, os neoclássicos iam dizer que era a competição, e já os defensores do desenvolvimento endógeno iam dizer que era a cooperação, tá? Eu acho que talvez até algum neoclássico poderia dizer que era a cooperação. Minha opinião pessoal é a cooperação, porque uma empresa que lucra não é porque essencialmente ela é melhor do que seus concorrentes, mas porque ela consegue gerar mais valor para a sociedade. E o valor é uma coisa subjetiva. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, quando você gera valor para o outro, você está cooperando com o outro. Então, só se mantém uma empresa no longo prazo se tiver uma necessidade a ser atendida. Ou seja, se ela conseguir cooperar com os outros. Claro, a necessidade tem que ser atendida a um preço justo, tem todas essas questões aí. A empresa pode criar a necessidade por meio do marketing, enfim. Mas a palavra-chave aqui, tá, é a cooperação, mas o processo conjunto, nesse caso, que está dando a ideia de cooperação, de
Gestão conjunta, é uma rede de contatos pessoais e ações estratégicas dos autores permite aos empresários levarem avante seus projetos de negócios. Não sei se vocês já viram o filme Rede Social. Zuckerberg está lá na universidade, em Harvard, e aí ele tem lá a ideia, ele está lá com o sócio dele, que é o brasileiro. O brasileiro ele quer vender logo a rede social, Facebook na época. Só que o Zuckerberg é contra, ele encontra um cara que era um grande empreendedor da época. Da época não, né? Não é tão antigo. Era um grande empreendedor já com renome no mercado. E ele concorda com o Zuckerberg que a empresa tem que primeiro crescer para ser vendida. Então a empresa teria que alcançar um valor de mercado aí de mais de $1 bilhão. E só que eles estão atrás de investidores, de pessoas para investir capital na empresa para que ela possa crescer. E aí o Zuckerberg sozinho com um amigo dele, o Eduardo, não consegue. Aí vem esse cara, que já é conhecido no mercado, e consegue, porque ele tem a rede de contatos. Isso que acaba sendo importante para o desenvolvimento local. Claro, naquela situação lá, mas se a gente pensar no Vale do Silício, na Terra Itália, tudo isso acontece por meio de rede de contatos. Os spillovers, ou externalidades locais. Então, externalidade é um termo muito utilizado na ciência econômica, que é a implicação que impacta benefício ou custo de terceiro não diretamente envolvido na produção ou no consumo de bens e serviços. Então, você tem um efeito adverso, uma externalidade negativa, e o efeito benéfico, uma externalidade positiva. Então, para a gente que é da área ambiental, a economia como um todo, e a economia ambiental, acredito que vocês já tiveram aulas dessa disciplina, ela entende os impactos ambientais do processo produtivo como externalidades. Então, uma indústria produz um produto, ela vai vender para o mercado consumidor, e aí você tem uma relação bilateral, por exemplo, entre uma empresa e um usuário. Só que assim, para produzir esse produto, ela teve que emitir poluente, e esse poluente ela afeta um terceiro, uma pessoa que não está diretamente associado com essa relação aqui de troca entre o consumidor direto e a empresa. E esse terceiro, quando a gente fala na questão ambiental, é necessariamente a coletividade, tá? E a gente pode até falar de impactos difusos, que já é outra coisa, mas pode ser que o terceiro não necessariamente seja a coletividade, outro tipo de externalidade. Por exemplo, você mora perto de um bar, lá o dono do bar está vendendo a cerveja para o cliente e coloca música alta. E aí, você que não tem nada a ver na relação de troca com eles, está sendo afetado porque você quer dormir e a música está alta, um bar, uma boate, seja lá o que for. É também considerado uma externalidade negativa. E pode ter uma externalidade positiva. De repente, você gosta da música que está tocando no bar, né? Então você está escutando uma música, está tocando uma música ao vivo, por exemplo. De graça você está lá tendo a oportunidade de escutar um artista. Então é importante, né, entender essa questão da externalidade. Então, como consumidores e produtores não consideram efeitos externos de suas ações, o equilíbrio de mercado não é eficiente, isto é, maximiza o equilíbrio total do mercado. Quando há externalidade, seria o benefício total social, tá aqui, não de mercado. Porque eles vão, alguns exemplos, olha que eu falei, a fumaça, tá, uma externalidade negativa. Restauração de prédios, você vai ter ali, você pode criar incentivos fiscais, o governo ele pode criar incentivos para que seja feita certa restauração, dando uma externalidade positiva na relação. Latido de cachorros ou shows, né? O governo ele vai tentar conter as externalidades negativas e aprimorar as externalidades positivas. Então, no caso, as leis de silêncio no trânsito, enfim, elas tentam conter essas externalidades negativas nas pessoas, né? Pesquisa de novas tecnologias, a patente pode ser uma externalidade positiva, porque dá um incentivo. A lei da patente, ela dá um incentivo para que o pesquisador encontre. Imagina agora que a gente está vivendo
a crise do coronavírus. Todo mundo fala que está aumentando a solidariedade e tudo mais. Eu sou um pouco cético quanto a isso, porque na prática o que é que essas empresas estão buscando a pesquisar cura? Na prática é lucro, né? Não vamos ser ingênuos. E necessariamente é uma coisa ruim? Eu acho que uma empresa dessa, com os pesquisadores desses que conseguiram uma cura para uma doença dessa, que é o coronavírus, eles merecem, né? Na minha opinião, isso. Claro que tem muitas questões éticas por trás disso, em casos específicos, que eu não vou adentrar nessa questão. Mas o que importa aqui é o seguinte, que essas pessoas elas vão conseguir patentear, por exemplo, uma vacina e vai ter um benefício econômico. E se não fosse esse benefício econômico, talvez não tivesse tanta gente pesquisando. Essa que é a ideia. Então, uma finalidade positiva do governo criar. Porque quem dá segurança para essa patente? O governo. Se o cara criar lá uma vacina e eu vender sem... Na verdade, a patente ela dá um período de um tempo para só aquela empresa vender. Né? Acho que são 15 anos, 15 ou 10 anos. Depois, essas empresas podem vender a vacina, o remédio, enfim. E aí, se eu vender um produto que eu não tenho a patente, eu vou ser processado. Então, tem essa questão. O monopólio de poder de polícia, isso aqui pertence ao Estado, tá? O Estado é a única organização, instituição que tem o monopólio de poder de polícia, que isso pode ser visto com uma externalidade positiva, embora muito criticado, claro, porque ela dá uma sensação de que existem regras no jogo, tá? Uma sociedade anarquista, por exemplo, eu não consigo enxergar regras claras, definidas, para que se viva em sociedade, ou quem vai definir essas regras, né? Tem os teóricos que dizem que consegue, mas enfim, também respeito, né? Tem que deixar isso bem claro. Mas no monopólio de poder polícia, se tem algumas coisas negativas, quando isso aqui é muito exacerbado, por exemplo, nas ditaduras, tem também um aspecto positivo, quando acontece uma injustiça, você tem a quem recorrer, uma instância legal, determinada pessoa lhe roubou, você vai correr para a polícia, né? Para denunciar, pelo menos deveria ser o correto, porque fazer justiça com as próprias mãos fica uma sociedade desorganizada, né? Imagina. Do ponto de vista social, o desenvolvimento local propõe ser mais includente e participativo, porque ele, como eu falei na aula passada, o neodesenvolvimentismo, ou a economia neoclássica, melhor dizendo, ela visa um desenvolvimento de fora para dentro, de cima para baixo também, pode-se dizer assim. Já o desenvolvimento local não, é de baixo para cima, de dentro para fora, e aí as pessoas participam, né? As pessoas que estão lá no município, você não tem um planejamento de Brasília para o município que está no interior do Amapá, né? Seria uma visão desenvolvimentista. Assim não, com desenvolvimento local não, você busca maneiras desse município desenvolver por si próprio, criando redes aí, e externalidades positivas. Do ponto de vista ambiental, existem menos danos quando se consomem produtos locais. Então, existem estreitas relações entre desenvolvimento sustentável e desenvolvimento local. Uma delas é essa ideia de que quando você consome do produto local, o impacto ambiental da rede, da cadeia produtiva é menor. Porque você não teve que fazer um transporte de longa distância de um centro produtor para você consumir. E você sabe que ao longo dessa distância você tem aí você tem transporte queimando, por exemplo, combustível e impactando na questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. Você tem outros impactos também, né, para criar esses próprios meios de transporte, criar um caminhão, né, tem um impacto para você criar o produto em si. Então, quando você consome do produto local, quando também vem de longe, você tem que ter mais tempo para o produto chegar ao consumidor, você tem que ter usar conservantes, no caso dos alimentos. Isso, além de mais custos, também esses conservantes podem ter aí produtos que não sejam
tão saudáveis, então tem toda essa questão. E vale também a máxima, pensar globalmente, agir localmente, aqui seria uma aspas. Então, muitas vezes, quando a gente fala em questões ambientais globais, a resolução direta não está no nosso alcance. Por exemplo, emissões de CO2. Não adianta nada eu começar que nem um louco querer reduzir todas as minhas emissões de CO2 se o mundo continuar do jeito que está. Mas, pelo menos, isso não deve ser usado como argumento para eu não fazer nada, né? Eu tenho que, pelo menos, dar exemplo se eu quero que um mundo melhore do ponto de vista ambiental. Então, não tenho que deixar de pensar globalmente, mas eu tenho que sim agir localmente, senão não adianta de nada eu só ficar falando e na prática não fazer nada. Do ponto de vista econômico, destacam-se duas externalidades positivas. Então, a economia de escala e a economia de escopo. A economia de escala. Para os neoclássicos, uma economia de escala, que é baseada na quantidade, só poderia ser obtida pela ampliação da produção a partir de uma grande empresa. Então, vamos exemplificar aqui o que é essa tal economia de escala. Empresas que possuem um grande market share, chamada fatia do mercado, tá um termo técnico, basicamente quer dizer que dentro de um determinado segmento ali do mercado, aquela empresa é a que mais vende produtos, tá? Então, grande exemplo aí da Coca-Cola. Coca-Cola, ela tem o maior market share do mercado de refrigerantes. Então, se você pegar, sei lá, 100 garrafas de refrigerantes vendidas aí em determinada região, digamos que 80 é da Coca-Cola. Então, ela tem uma grande fatia de mercado. Essa é a ideia, tá? Toda empresa que tem esse market share alto, ele tem uma vantagem competitiva chamada ganho de escala. Então, bora dar exemplo aqui hipotético de empresa de roupa. Então, o custo fixo de uma empresa são os custos, por exemplo, de manutenção de uma indústria, até certo ponto salário, porque, embora o salário varie conforme o número de trabalhadores, mas o salário é assim. Se a produção é pouco ou baixa, se a demanda é alta ou baixa, você vai ter que pagar aquele salário para o trabalhador, independente se você vai vender muito ou pouco. Então pode ser considerado um custo fixo nesse sentido. Mas claro que se você tem que produzir mais, você vai ter que contratar mais trabalhador. Então, nesse sentido, é um custo variável. Enfim, mas por exemplo, o custo da energia da indústria ou o aluguel de um restaurante. Vamos pensar numa empresa que é um restaurante, um aluguel. Independente se está vendendo muito ou pouco, vai ter que pagar aquele aluguel, tá? Então, um custo fixo esse, com certeza. Aqui você tem um custo fixo de 3 empresas em R$1.000, tá? Vamos colocar 1 milhão aqui, né? Como se fosse mais um zero aqui atrás, simplificando. Ou, aliás, colocando de forma mais real, né? Um custo variável da empresa A aí você já entra assim. A empresa produz roupas, então ela precisa de insumos. Quanto mais ela vender, mais ela vai ter custo com insumos. Aí é um custo variável clássico, né? Então você tem o custo variável aqui dessa empresa 1.000 e o número de roupas 1.000. Percebam, para cada R$1 de custo variável, a empresa produz uma roupa. O custo fixo não muda. Aqui é a mesma coisa, olha, para cada R$1, essa empresa produz 2.000 roupas, então o custo variável é 2.000. Essa empresa produz 5.000, então o custo variável é 5.000. Quando você pega o custo por roupa, vai ser a soma de custo fixo mais custo variável dividido pelo número de roupas. Então, para a empresa A, R$2, para a empresa B, R$1,50 e para a empresa C, R$1,20. Se você considerar que cada roupa é vendida a R$10, olha como está o lucro bruto por roupa. Você pega esses R$10 e diminui pelo custo. Então, para a empresa A, 8, para a empresa B, 8,50, para a empresa C, 8,80. Então, essa empresa C ela tem uma vantagem competitiva que decorre do fato dela produzir e vender mais roupas. Tá? Então, o lucro bruto dela é maior do que as outras. Ela pode reduzir os preços se ela quiser, para ganhar ainda mais mercado, tá? Porque vai ficar mais barato a roupa dela, as pessoas tendem a comprar mais. Ou também ela pode
pegar o resultado aqui desse lucro e ter mais condições de se expandir. Então, durante muito tempo, essa foi a principal vantagem competitiva global, que fez com que grandes empresas surgissem como a Ford. Ela buscava sempre isso aqui, olha, economia de escala, economizar, diminuir os custos, produzir em massa de forma padronizada. Tá? Os primeiros carros da Ford eram todos padronizados e ela tinha a vantagem competitiva do ganho de escala. Depois isso mudou com o modelo da Toyota, em carros mais customizados, o mercado consumidor também mudou, mas enfim, continua sendo importante a questão do ganho de escala, tá? Só que assim, toda essa volta foi para chegar no seguinte ponto. A economia neoclássica, ela pensava que a única forma de você conseguir um ganho de escala era através de uma grande empresa, como a Ford, a Coca-Cola, McDonald's, enfim. Só que os teóricos do desenvolvimento endógeno dizem o seguinte, que a economia de escala pode ser conquistada por um conjunto de pequenas empresas. Aí está o pulo do gato. Então, se essas empresas atuarem de forma cooperativa dentro do mesmo território, que são os arranjos produtivos locais, ela consegue a economia de escala, que é uma das principais vantagens competitivas. Elas podem, por exemplo, ter o mesmo fornecedor, e aí elas, de forma coletiva, barganharem para que esse fornecedor venda insumos a preços mais acessíveis. É claro, né? Se ele vai vender para muita gente, ele pode diminuir aí o preço, é mais viável para ele. Então, elas podem, de forma coletiva, conseguir competir com as grandes empresas, tá bom? Então, essa é a ideia do desenvolvimento local. Já a economia de escopo, ela é análoga à economia de escala, sendo aplicada a vários produtos e serviços. Então, assim, economia de escala é quando você tem o mesmo produto. Se você tem vários produtos, você pode usar uma mesma planta industrial, por exemplo, para fabricar diferentes produtos. Aí você não precisa ter o custo de duas plantas. Você, como se fosse aquela frase, né? Mata dois coelhos numa cajadada só. Então, essa é a ideia da economia de escopo. Escopo é o objetivo, você consegue, por meio de uma mesma forma, cumprir dois objetivos. Essa é a ideia da economia de escopo. Os teóricos do desenvolvimento local consideram que este também explora a economia de escopo. Então, exemplo da formação de capital humano especializado preferencialmente em determinadas localidades. Por exemplo, o Vale do Silício, lá na Califórnia. Então, ali você tinha empresas de tecnologias, claro, mas de vários segmentos da tecnologia, digamos assim, nichos. Só que ali você tinha a geração de... Ao mesmo tempo que você tinha isso, formando essas empresas, você tinha a formação de capital humano lá. E aí você tinha também universidades. Então, era mais fácil você ter essa economia de escopo, porque talvez um funcionário que saísse de uma empresa, ele rápido ia para outra, ou que era mais comum, ele fundava sua própria empresa, sua própria startup. E aí você tem essa situação lá. Então, para Barqueiro, esses spillovers se estabelecem pela combinação cinética de um conjunto de fatores, que o autor ele denomina de efeito H, humano, tá? Esse H de humano, que cria um entorno determinante para a acumulação de capital, no caso, capital humano. Dentre esses fatores destacam as inovações, o conhecimento entre as empresas e o território, a diferenciação dos produtos, a diminuição do custo de produção, a flexibilização, a organização de sistema produtivo competitivo em rede. Até mesmo quando você tem um local que ele é conhecido por um certo produto. Lá no Pará você tem a farinha de Bragança, por exemplo. Bragança já é conhecida como um local que você tem uma farinha de excelente qualidade. Então você cria meio que o local se confunde com uma marca, né? Tudo isso é explorado. Claro, quando a gente fala de planejamento urbano, fazendo um link com o desenvolvimento local, o governo ele pode incentivar a formulação desses locais, incentivar aquilo que é vocação do local, que seria uma teórica, em teoria, uma vocação do local, incentivar a formação dos chamados arranjos produtivos locais.